Paz do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Êxodo 15. Vamos começar lendo o 9 e o 11, que vai falar assim. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, e a minha alma se encherá deles, e arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? E quem é como tu, glorificado em santidade e admirável em louvores e capaz de maravilhas? Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que o Senhor aqui tinha feito com que o povo, né, passasse pelo meio do mar. E aqui o Senhor, né, abriu o mar para o povo de Israel passar. E a palavra do Senhor vai falar, né, que os inimigos que vinham atrás, né, no caso o faraó, né, o seu exército, falava, né, que eles iam perseguir, né, o povo de Deus. E eles iam alcançar o povo de Deus e eles iam repartir, né, o despojo ali do povo de Deus entre eles. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Deus ali, né, fez com que o mar se fechasse com Faraó e todo o seu exército dentro dele. Então somente o Senhor esperou, né, o povo de Israel passar para que o Senhor pudesse fechar o mar com o seu inimigo, né, lá dentro, com os inimigos do povo de Deus. Irmãos, e tem situações, né? Tem pessoas que se levantam, né, contra a nossa vida, tão feroz como aqui esse exército, né, de Faraó, que ele já tem, né, certeza da vitória aqui, como eles tinham, né? Eles ali já estavam pensando, né, em dividir ali o despojo do povo de Israel, porque eles ali pensavam que eles iam alcançar, né, e que eles iam derrotar aquele povo ali, ia ficar com o que era daquele povo. Mas o que o Senhor tinha, né, com aquele povo era uma promessa. E essa promessa, né, o Senhor cumpriu ali, né, no povo de Israel. E aqui no 11 é onde vai falar, né, que quem é como o Senhor, né, tão grande e glorificado em santidade e admirável. Então o Senhor aqui fez grandes coisas. E aqui a palavra do Senhor vai falar, né, que Moisés aqui estava, era o cântico de Moisés aqui, né, dando glórias ao Senhor, dando glórias ao nome do Senhor, que fez um tão grande milagre ali na frente deles, que foi a abertura daquele mar. Mas aí, irmãos, aqui no 22 já vai começar falando assim. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que aquele povo, eles tinham acabado de ver, né, aqui o que o Senhor tinha feito, aquele milagre tão grande que foi abrir o mar, né, para que eles passassem ali, né, e que o Senhor ali derrotou os seus inimigos. Mas quando Moisés começou a andar com eles ali, né, no deserto, e a palavra do Senhor vai falar, né, que 3 dias eles andaram, né, ali no deserto e não acharam água. A palavra do Senhor vai falar que eles, né, começaram a murmurar ali, né, contra Moisés. E aqui no 23 vai falar: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E no 24 vai falar: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E no 25: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doce. E ali
lhes deu estatuto e ordenanças, e ali os provou. Irmãos, e muitas vezes na nossa vida é assim. O Senhor faz, né, grandes coisas, né, na nossa vida. O Senhor mostra que é conosco, faz milagres, mostra sinais ali. Mas quando vem o deserto, né, aí é onde o Senhor nos prova para ver se verdadeiramente, né, confiamos no Senhor, para ver se verdadeiramente cremos no cuidado do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que esse povo aqui, né, eles tinham acabado de provar do milagre, né, que o Senhor tinha feito, que foi abrir o mar, mas eles não criam, eles não confiavam totalmente. E é quando eles andaram ali pelo deserto, que não achou água, ao invés deles, né, clamar o nome do Senhor para que o Senhor viesse socorrê-los, porque o que era o Senhor dar água a eles ali no deserto, a visto que o Senhor tinha feito, né? Com a abertura do mar e a morte dos seus inimigos, né? Não era nada, porque ali o Senhor já tinha provado que o Senhor era grande e poderoso o suficiente, né? Para sustentar eles no deserto. Mas eles não creram, não confiaram. E ali a palavra do Senhor vai falar que eles, né? Quando chegou a Mara, que ali achou aquelas águas ali amargas, né, que não podiam beber, eles começaram a murmurar ali contra Moisés. Mas Moisés, ele fez totalmente diferente. Moisés ali clamou ao nome do Senhor. E o Senhor deu uma estratégia ali a Moisés para que ele viesse, né, a lançar, né, aquele pedaço de lenha, né, aquele pedaço de madeira na água. E as águas se tornaram doces. E a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor deu a eles, né, estatutos e ordenanças, e ali os provou. Então ali o Senhor, né, deu ali aquelas ordenanças ali a eles, né, aqueles estatutos para que eles viessem, né, a confiar no Senhor, a crer que o Senhor era cuidado, ainda que eles estivessem passando, né, por aquele processo, aquela situação, mas eles creem que o Senhor podia fazer. Porque o Senhor ele já tinha mostrado o quão grande e poderoso o Senhor é. E muitas vezes o Senhor mostra também que Ele é grande, poderoso, faz coisas assim milagrosas mesmo em nossas vidas e muitas vezes não cremos. Mas através dessa palavra o Senhor está falando. Não queira pular os processos, porque a palavra do Senhor vai falar, né? Que eles passaram ali pelo deserto e depois pelas águas de Mara. Mas através dessa palavra, o Senhor está falando que você vai chegar aonde o Senhor designou para que você chegue. Só que primeiro tem deserto, primeiro tem as águas de Mara. Primeiro, né, o Senhor vai lhe provar para poder você chegar até onde o Senhor quer que você chegue. Então, não faça como esse povo aqui, né? Não murmure o nome do Senhor. Eu não sei qual é a etapa, né, que você está. Se você ainda está na abertura do mar, né, passando pelo meio do mar, ou se você já está, né, no deserto, ou se você está nas águas de Mara. Mas através dessa palavra que o Senhor está falando, né, não pule os processos. Às vezes o processo ele é doloroso, mas é necessário para que o Senhor venha te ensinar, para que você venha aprender, para que o Senhor venha te preparar até você chegar aonde o Senhor quer que você chegue. E a palavra do Senhor vai falar, né, que depois que eles passaram, né, pelas águas de Mara, que o Senhor ali os provou, a palavra do Senhor vai falar que eles chegaram, né? Aqui no 27 vai falar. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e fizeram o seu acampamento junto às águas. Então, irmãos, primeiro eles passou, né, por esses processos, né? Primeiro passou por dentro do mar, depois passou, né, pelo deserto, depois pelas águas amargas de Mara,
para só então chegar até Eli, né? Até as fontes de águas, né? E até as 70 palmeiras. Então, antes do Senhor te levar, né? O seu lugar de refrigério e de descanso, primeiramente o Senhor, Ele vai te provar, para que você venha ser aprovado, para você chegar, né? Até o porto desejado, até onde o Senhor preparou para a sua vida. E através dessa palavra o Senhor está falando. Então somente não murmure, né? Continue crendo que ainda que o processo seja doloroso, ainda que não seja fácil, mas você vai chegar. Assim como esse povo chegou, né? E o Senhor foi cuidado na vida deles, ainda que o Senhor não isentou eles, né? De passar pelo processo ali, né? Do deserto e das águas amargas, mas o Senhor estava com eles e o Senhor está com você. Eu não sei, né? Qual é a parte do processo que você está, mas através dessa palavra o Senhor está falando, né? Que o Senhor, Ele é contigo, né? E que o Senhor ainda continua sendo o mesmo Deus. O Deus que faz milagres, o Deus que te socorre quando você está passando, né, num deserto, no aperto, em águas amargas. O Senhor é contigo. Então somente creia, né, que o Senhor, Ele faz, né, infinitamente mais do que pensamos, né, sonhamos ou até mesmo imaginamos. Então somente que não venhamos deixar de crer e de confiar no Senhor. E que não venhamos, né, voltar atrás, mas prosseguir sempre, olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para mim estar compartilhando, né, com os irmãos. E o Senhor está falando, né, que Ele está conosco, que Ele nunca nos deixa, né, e que os olhos do Senhor estão a todo tempo em nós, nos ajudando. Ainda que Ele, né, não nos tire do processo, ainda que Ele nos faça passar, né, pelo processo, mas é porque o processo ele é necessário. Até porque se o Senhor não te preparar, né, como é que você vai ter estrutura, né, lá na frente para passar, né, por tudo que você tiver que passar. Por isso que o Senhor primeiramente Ele te prepara antes de você chegar, né, até onde o Senhor preparou para você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra. Pela Tua palavra, Pai, que é bússola, né, para a nossa vida. Pai, continue nos ajudando, ainda que muitas vezes o processo, né, seja doloroso. Mas sabemos que o Senhor está conosco. E sabemos que lá na frente, né, a gente tem as fontes de águas, a gente tem as 70 palmeiras, né? A gente tem, né, o refrigério, o descanso da parte do Senhor. Pai, também eu quero te pedir, Pai, que onde essa palavra chegar, eu entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo. E que o Senhor venha estar, Pai, também suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.